Não, não. Vou avisar que você está em online. O Lucas está lá online. Beleza. E nós também. Tá? Então, bom, deixa eu falar com o Lucas aqui. Então, gente, bom dia. Quer dizer, bom dia não, boa tarde, olha como é que eu tô. Boa tarde para todo mundo. Estamos aqui na nossa, não sei que lá, 100ª, 80ª, 90ª, não sei lá quantas lives a gente já fez. Hoje é dia 2 de maio, sábado, e estamos aí começando a nossa transmissão de hoje, que eu tenho estamos estreando duas coisas. Finalmente, o nosso StreamYard está funcionando, você está vendo aí eu e Fausto Borém, e sem mais delongas, eu tenho a honra e o privilégio de ter, né, meu amigo, colega, contrabaixista e convidado de hoje, professor Fausto Borém, que vai falar de um aspecto muito importante da pesquisa em performance, que é um aspecto metodológico, e vai apresentar o trabalho dele também. No final, como sempre, não é? Vocês colocam suas perguntas, dúvidas, aí nos comentários da live. Eu vou checando, ao final da exposição do professor Fausto, a gente volta com essa tela, e aí ele vai responder algumas questões. Eu não vou interromper enquanto ele estiver apresentando, a gente tem uma previsão de uns 20 minutos de exposição, tá bom? Obrigada, então, professor Fausto Borém, com você. Boa tarde, professora Sônia Rai, e boa tarde a todos os ouvintes. Com muito prazer que eu estou aqui hoje para participar das suas lives durante essa quarentena da Covid-19. Hoje vou falar brevemente sobre um método e ferramentas que criei para compreender melhor as gravações de áudio e vídeo de música. Muito bem. Então, primeiro, eu vou falar dos coautores com os quais estou fazendo pesquisa recentemente e que motivaram a escolha de 3 exemplos para ilustrar o método e as ferramentas. Primeiro, a minha querida amiga professora Ilza Nogueira, da Universidade Federal da Paraíba, e com ela estamos procurando entender como que a cantora Martha Hare utiliza a cena para fazer um desfile de personagens caoticamente engatilhados uma atrás da outra em uma canção do Tim Rescala. Trata-se de um surto esquizofrênico cênico. Com o meu aluno Diego Pereira, aqui doutorando na UFMG, estamos tentando compreender como que a cantora italiana Cecilia Bartoli comunica um segundo significado além do original nesta área de Vivaldi. E, finalmente, o Alfredo Ribeiro, que também é meu aluno aqui no doutorado da UFMG, a gente está tentando entender como que a Elis Regina, nossa cantora, aprofunda as questões de interpretação de uma canção romântica, tratando das várias fases de uma relação sexual. Bem, o Marvin, que é esse método, eu procuro colocar a performance musical em conexão não apenas com as outras sub-áreas da música, como a composição, musicologia e educação musical, mas também com outras áreas do conhecimento, o que torna esse método interdisciplinar. São várias ferramentas do Marvin. E aqui estou fazendo uma lista das que eu vou utilizar em exemplos dessas canções. Para aqueles que se interessarem em conhecer a parte teórica do método e os detalhes dos conceitos, das ferramentas, é simples, basta digitar no Google Fausto Borém, mapa música teórica, que vai levar você até o artigo que está publicado nessa revista que chama-se Música Teórica, da Associação Brasileira de Teoria Musical. Tema. Bom, na primeira canção, Cantos do nosso querido Tim Rescala, que é um multi-instrumentista, um multi-artista,
que será interpretado pela cantora Martha Hare. No primeiro personagem da Martha, que é a... Desculpa. Antes disso, vou falar sobre esse esquema gráfico, que é uma partitura que resume a partitura do Tim Rescala e nos permite ver aqui do lado esquerdo o eixo Y, onde estão os efeitos vocais e os personagens da Martha. E aqui no eixo X, a ocorrência desses efeitos e desses personagens. No primeiro personagem, a gente tem a Martha abaixando-se para o plano médio, colocando um pano preto sobre a cabeça, que é um véu fúnebre, se transforma em um véu fúnebre, e faz contrações dos músculos faciais para expressar apreensão, medo e mesmo uma tristeza. No segundo personagem, a Martha, ela contrai músculos do rosto ao centro para conseguir um som bastante anasalado, que é um para exatamente trazer elementos do canto árabe. Além disso, ela utiliza esse pano como um chador, escondendo a boca, ao mesmo tempo que faz movimentos muito rápidos com a cabeça para emular aqueles arabescos microtonais do canto árabe. No terceiro personagem, Diva da Chanson, ela traz a elegância francesa, seja com a mão direita colocado aqui, utilizando o pano preto como um echarpe, tanto quanto utilizando no rosto o som on da língua francesa, bem exagerado, assim como o som R d'amour, ela exagera esses estereótipos da língua francesa. Na diva do jazz, a Martha, ela põe em evidência os estereótipos da norte-americana. Ela mesma era uma norte-americana. E ela traz aquela feição com muita autoestima, com muita decisão e certa ironia. Depois comunica também uma arrogância, contraindo para cima os músculos da testa e para baixo os cantos da boca, e levantando um pouco o nariz. E, finalmente, ela traz o olhar agressivo que a gente está associando com uma super-heroína ou uma deusa que joga o manto à sua frente. Para o personagem cantador nordestino, a singeleza da... Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Eu não estou ouvindo mais aqui. Sim, todos estão te ouvindo, Fausto. Pode seguir. Então, voltando ao cantador nordestino, ela utiliza o movimento lateral do corpo, que é mais simples, e vocalmente ela não faz quase vibrato e nem impostação da voz. Seguindo, temos a personagem Diva do Bel Canto, no qual ela traz para o plano alto as mãos e estende o pano preto como se fosse uma bandeira de protesto. Ainda ligado à ópera italiana, a gente tem a Diva do Recitativo, em que ela abaixa a cabeça, trazendo para o plano médio, e utiliza as mãos para contar um segredo. Agora nós vamos ouvir um trecho da Martha cantando essa canção do Tim Rescala. Este vídeo não foi preparado para hoje, então tem algumas coisas que estão diferentes, mas ele basicamente sintetiza a nossa análise.
Pois muito bem. Esse trecho é apenas um trecho em que a Marta ela faz essa sequência muito longa e rápida, exatamente caracterizando o que a gente está chamando de um surto esquizofrênico, em que esses personagens entram e saem caoticamente e de maneira muito rápida. Vamos seguir em frente. Bom, a segunda canção trata de uma área do Vivaldi com o poema do Goldoni, da obra Griselda, no qual a cantora italiana Cecilia Bartoli utiliza uma técnica que se tornou muito conhecida, que é a coloratura. Bom, o Goldoni utiliza a agitação do mar como uma metáfora para o amor tumultuado. E o Vivaldi, ao colocar música nessa letra, ele cria as ondas do mar como contornos melódicos que podem significar pequenas ondas na partitura, como vocês estão vendo aqui. Pode significar ondas médias e ondas grandes, que podem fazer o navio naufragar, que é essa descendente que vocês viram aí. Quando a gente fez a análise para saber as estratégias dela da coloratura, vamos pegar um trecho como, por exemplo, este daí, a gente traz o espectrograma da voz, do áudio, e pode identificar, por exemplo, pausas que não estão na partitura, elementos de articulação que tornam a coloratura dela bastante... se tornar um ícone, né, hoje, no meio do canto. Então, essa é uma edição que utiliza o espectrograma como referência. Aqui nós vamos ouvir ela cantando esse pequeno trecho junto com outros, em que ela dá um exemplo da coloratura. O exemplo está em inglês, eu não tive como fazer no português ainda, mas vocês verem estratégias como, por exemplo, mudança de ritmos, e mesmo quando ela erra alguma coisa, que raramente acontece, como em vez de 15 semicolcheias serem 16, ela consegue estruturar a performance. E nos causou bastante estranheza o fato de ela... O estudo foi sobre coloratura, mas gerou um segundo estudo o fato de que a Cecilia ela demonstrava emoções que não batiam com o original do Vivaldi do Goldoni. Então, aqui, rapidamente, nós vamos mostrar como que o ser humano pode imitar emoções. Nós estamos vendo aqui nos quadrantes do rosto, emoções que poderiam ser de alegria e de surpresa, e de imitação de uma comédia e de sorriso. Na verdade, podem... o ator, como o George Clooney, no exemplo, consegue fazer 4 expressões em cada um dos quadrantes do rosto. Bom, o que acontece com a Cecilia é exatamente mudar as emoções do original do Goldoni e do Vivaldi. A área original, ela fala do medo na parte A, fala da tristeza na parte B e volta ao medo na recapitulação do A. Ou seja, tem um decrescendo de sentimentos e um crescendo novamente. A Cecilia Bartoli opta por fazer uma outra coisa. Ela faz um único crescendo em que você tem A, B, C associados às expressões faciais dela na performance. O que antes era
medo e apreensão, que pode ser visto nos olhos e na boca, torna-se um desafio, pelo olhar mais confiante, a boca que aceita o desafio, e finaliza a ópera com a alegria da vitória. Exatamente o oposto da ópera do Vivaldi, que fala de tristeza. Então, assim, a gente tem uma releitura dela, ao mesmo tempo que acontece o nível original, acontece uma segunda camada de significados, que é o dela. Vamos ouvir agora Cecilia Bartoli. Esta é a forma original, pensada em um ABA, tristeza, alegria, medo. Desculpa, tristeza, medo. E que ela transforma em um ABC da apreensão, desafio e, finalmente, a vitória. Ela utiliza a introdução orquestral da música para simular que está com medo e fingindo que está com as mãos nervosas, olha a plateia com medo, finalmente aceita o desafio e canta. Vamos para a coda, onde ela mostra exatamente o oposto. O lado esquerdo do rosto mostra uma emoção diferente do lado direito. Ou seja, o conteúdo subliminar que a Cecilia está comunicando não é a tristeza e medo do Vivaldi, mas sim o próprio desafio dela com a técnica da coloratura. Bom, vamos passar para a terceira canção, que é o Me Deixas Louca, do mexicano Armando Manzanero, cantado pela Elis Regina. A Elis Regina, ela traz essa canção para o vídeo, mostrando as fases da relação sexual. Primeiro tem o flerte, em que há movimentos de lábios e olhos. Depois tem as carícias, em que tem movimento de cabeça, dos ombros, das mãos, como se estivesse sendo acariciada por um homem. Depois tem o orgasmo. Esse é o segundo orgasmo, o mais forte, e que ela tem movimentos que são mais descontrolados. E, finalmente, termina com o relaxamento da relação sexual. Quando trazemos a voz da Elis Regina para o espectrograma, conseguimos perceber a variedade de efeitos vocais que ela utiliza para expressar essas emoções. Sons que não estão no original da canção, diversas técnicas como glissando, portamento, scoop, crepitação, drive e outros. E a gente percebe que tudo isso não é espontâneo porque ela mantém a sincronização com a banda que está tocando com ela, no caso, a guitarra. Então vamos ouvir agora esse trecho com Elis Regina. A forma que ela dá na canção, diferente do Manzanero. Quando caminho pela rua, lado a lado com você, me deixas louco. O calor de tuas mãos pro meu corpo que desperta, me deixas louca. E quando sinto que teus braços se cruzaram em minhas costas, louca.
Ok. Bom, então aí a gente termina. Deixa eu voltar aqui. Foi? Sim. Bom, tá. Então eu descompartilhei a sua tela agora, Fausto, para agora a gente conversar um pouquinho, né, sobre isso. Eu estou aqui monitorando as mensagens no Facebook, tem bastante gente entrando, mas eu não tenho nenhuma pergunta específica até o momento. Então, eu queria que você falasse de onde surgiu essa ideia de desenvolver um método para isso, de onde você sentiu a necessidade de fazer um método para isso? Okay. Bom, antes de entrar na música, eu fui aluno dos cursos de engenharia civil e arquitetura. Então, com esse background de desenho e muita relação com a imagem, eu sentia falta de explicar a performance musical ocorrendo no palco, seja através da gravação de áudio e de vídeo, como que ela poderia estar relacionada com os gestos, com os efeitos musicais que não aparecem na partitura, mas podem aparecer, por exemplo, no espectrograma. Então, eu fui, aos poucos, recorrendo a ferramentas e conceitos de outras áreas, como dança, teatro, mesmo da áreas de áreas como a filologia, que trata da edição de partituras, eu fui adaptando conceitos e ferramentas que permitissem a gente enxergar o que geralmente a gente não consegue no dia a dia ou ao vivo no palco. O resultado é que a gente consegue enxergar não apenas, muitas vezes, o conteúdo mais óbvio e explícito, mas também aqueles conteúdos subliminares que comunicam outras camadas de significado dentro de uma performance. Muitas vezes ambíguo, ou, se não contraditórios, como no caso da Cecilia Bartoli, ou ainda, como no caso da Elis Regina, aprofunda um significado. No caso da Elis Regina foi esse. Então, tem uma pergunta aqui do Alexandre Rosa. Diz assim: oi, Fausto, quais as referências dos estudos das emoções e expressões? Sim. Bom, essas referências vieram da área de psicologia e psiquiatria, mais especificamente da antropologia. Principalmente o reconhecimento de voz, ele vem dos estudos que são mais de quase 2 décadas de um psicólogo norte-americano chamado Paul Ekman, que se especializou no reconhecimento das emoções básicas do ser humano no rosto. Então, ele, além de um manual de reconhecimento das expressões, ele tem vários estudos que falam desses sentimentos da arrogância, do medo, da tristeza, da surpresa e da alegria, e que pode ser reconhecido tanto nas performances espontâneas, quanto nas performances que não são espontâneas, mas que os artistas grandes, como essas 3 cantoras que eu mostrei, conseguem expressar. Então, eu não tenho mais nenhuma pergunta até o momento, mas a gente ainda tem 5 minutos, então você queria acrescentar mais alguma coisa, Fausto? Sim, gostaria de acrescentar. Eu acho que a pesquisa musical, a pesquisa em música, ela torna-se mais relevante quando a gente consegue, já que a nossa área é mais nova em relação à pesquisa consolidada do que as outras áreas, transformar ou adaptar ferramentas de outras áreas à nossa de uma maneira mais eficiente do que tentar inventar ferramentas que vão levar um certo tempo a serem consolidadas. Então, eu acho que esse método não é um método original no sentido de que ele é novo, ele apenas adapta ferramentas de outras áreas. Por exemplo, ainda da área de psicologia, tem um outro psicólogo norte-americano, Russell, que ele faz um modelo circunplexo dos afetos nos planos cartesianos. Eu e a Ana Taglianetti adaptamos isso para a música, não apenas utilizando cores para ficar mais fácil de identificar, como também criando trajetórias entre os diversos sentimentos.
que podem acontecer em uma performance, que pode começar triste e terminar alegre. Então, eu acho que essa adaptação é muito importante. Legal. Então, estão pedindo, Alexandre Rosa Pérez, depois, se você puder, depois que terminar a live, no Facebook, no próprio comentário dessa live, colocar esses nomes que às vezes a gente não sabe como escreve, né, e tal, desses fundamentos aí da psicologia e da psiquiatria que você citou. Perfeito. Desculpa, pode falar. O Alfredo Ribeiro está respondendo já algumas biografias. Você colocou seus ex-orientantes a serviço, né, Paulo? Claro, por que não? Então, depois se faltar alguma coisa, mas o Alfredo já estava lá, online, e já colocou referência lá. Estou falando que o Alfredo, por exemplo, ele vai defender o doutorado dele sobre Elis Regina. A Ilza, professora Ilza, é uma referência em todo o Brasil na área de pesquisa em música. Juntos nós estamos trabalhando sobre a Martha Hare. Esse é o primeiro artigo de 3 que vão ser publicados. E a Ilza, ela contribuiu muito com essa área de conhecimento dela nova, que é a narratividade na performance musical. Então, ela está me ajudando, nós dois estamos tentando compreender a narrativa da Martha Hare, que ela é uma grande atriz, em peças muito sofisticadas como essa do Tim Rescala, em que ele faz demandas incríveis sobre a cantora para que ela seja 7 pessoas ao mesmo tempo. Daí foi a nossa leitura, tivemos da interpretação da Martha, que transformou isso num surto psicótico, esquizofrênico, em que ela entra e sai de cada personagem em frações de segundo. Fausto, tem uma pergunta do Edmundo Hora para você. Olá, Fausto. Excetuando a Bartoli, desculpa, você já fez estudos utilizando intérpretes da música erudita mais tradicionais? Intérpretes mais tradicionais, ele quer dizer. Sim. Nós temos, eu particularmente fiz alguns estudos. Eu estou um pouco em dúvida em relação ao que seria tradicional, porque aqui a gente teve uma cantora erudita, a gente teve no meio... Quando você fala de Edmundo, você pode pensar mofo, né? Lá, século XVIII, XVII... Não, sim, a Titila Bartoli faz música do século XVIII, mas eu estou dizendo em relação às linguagens, esse método abarca tanto a música erudita como a Titila Bartoli, e as diferenças das diferentes estilos eruditos, como também a música crossover, no caso, a música do Tim Rescala é crossover, a Martha fazia música crossover, tanto do outro lado, a música popular, que é o caso da Elis Regina. Então, esse método se aplica a qualquer tipo de música. Pode aplicar desde funk até samba. Eu tenho muitos alunos que já fizeram trabalhos, tem já uns 15 anos que alunos fazem trabalhos nos diversos repertórios popular, erudito. O Alfredo, por exemplo, no mestrado dele, ele fez o espectrograma do Kossevitsky em uma gravação de 1929, que era aquele momento que estava tendo uma transição na parte estilística, em que o portamento começa a desaparecer e o vibrato começa a surgir como um elemento expressivo contínuo. Então, ajuda a entender nos diversos estilos, diversas épocas, diversas linguagens. Bom, o Fausto, nós estamos aqui chegando ao final dos nossos 30 minutos, né, diários. Toda vez que a gente está terminando, aí começam as lamentações aqui nos comentários. Porque não pode mais e tal. Então, eu sempre digo assim, não pode mais para a gente poder ter todo dia. Né? Exatamente. São 30 minutos todo dia. Se ficar muito longo, muita gente vai deixar de apreciar, porque a gente acaba tendo muita atribuição. Quarentena não é férias, né? A gente tem muito trabalho. Então, eu vou passar para as considerações aí para a despedida do professor Fausto, depois eu vou falar sobre o que vai acontecer amanhã.
Ok. Bom, eu gostaria de agradecer muito a você, professora Sônia Rai, pela oportunidade, e também aos meus coautores, a professora Ilza Nogueira, meus orientantes de doutorado, o Alfredo Ribeiro e o Diego Pereira. E dizer que boa parte dos textos já publicados, não esses, mas outros, o do Diego já foi publicado, estão na internet gratuitos, é só acessar. Então, gente, ó, já começaram aqui, podia pedir para o Fausto vir de novo, estão pedindo bis, tá? Então, antes do fim da quarentena, quem sabe o professor Fausto volta aqui, tá? E aí, a gente, então, hoje, estreando com sucesso o StreamYard, né, StreamYard, e que, né, deu certo. Então, agora, quando a gente tiver convidados, não teremos mais aquele problema de filmar com Skype, o programa tá funcionando bem, como vocês podem ver, os próximos convidados vão usufruir desse sistema também. E amanhã, então, eu agora não estou com o Word aberto aqui. Assim, amanhã, dia 3 de maio, eu vou voltar a falar com vocês. Amanhã eu não tenho convidado, vocês vão ter que me aturar, né? Eu vou falar sobre atividade física na performance e performance na atividade física. Continuação de uma conversa que a gente teve semana passada lá atrás. Tá? E com base naqueles questionários que eu pedi para vocês responderem. Quem ainda não respondeu e desejar responder, até o final dessa tarde eu ainda consigo incluir na conversa de amanhã, tá bom? Então, Fausto, muito obrigada a todos vocês que estão aqui todo dia, e depois, quando acabar, se você puder entrar lá nos comentários, ver se tem alguma coisa que ficou por responder, eu agradeço. Tá? Obrigado, gente, até amanhã. Ups!